Passamos um terço da nossa vida dormindo. Ainda assim, o momento do sono é cercado por mistérios. Ao lado de outros impulsos básicos da vida, como comer e beber, o sono também é vital. Das pirâmides do Egito à canção Yesterday dos Beatles, de premonição à percepção dos restos diurnos, o ato de dormir modificou a civilização em que vivemos. Depois de acordar, no meio da madrugada, numa série de noites mal dormidas, peguei o celular e, a partir daí, não consegui mais dormir. No decorrer do dia, meu humor não estava dos melhores. O cansaço mental e no corpo também era aparente. Para combater todo esse descompasso no meu ritmo, a solução mais comum: algumas xícaras de café. Faço parte dos 73 milhões de brasileiros que têm dificuldades para dormir. No país, 72% da população sofre com alguma doença relacionada ao sono, segundo estudo da Royal Philips de 2018. O que tem feito a maioria das pessoas não pregarem os olhos são questões financeiras e o uso de tecnologia antes de se deitar. É relativamente comum especialistas alertarem que há uma epidemia de privação de sono nos países industrializados. Pesquisa mais recente sobre a qualidade do sono durante a pandemia, realizada pelo Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, INCER, revelou que mais de 70% dos brasileiros adultos tiveram alterações para iniciar ou para manter o sono. Preocupações emocionais e medo são umas das causas que tiraram o sono dos brasileiros. Antes de pensarmos sobre essas pesquisas, precisamos entender o que é o sono. Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente produz conteúdo de auxílio no processo do autoconhecimento, articulando elementos da mitologia, da escrita terapêutica, da psicanálise e da psicologia analítica. Se você gosta desses assuntos, já clique no botão curtir e siga a gente aqui, porque esse conteúdo é para você. Venha com a gente nesse primeiro episódio sobre o sono e os mistérios dos sonhos. Hoje nós vamos responder algumas questões sobre o momento em que estamos dormindo. Por que estar insone é cada vez mais comum? O que a falta de sono causa na nossa saúde? Será que estimulantes como a cafeína realmente ajudam? Quando cai a noite, naturalmente associamos a hora de dormir. Não é uma coincidência. É nesse período que a liberação de melatonina, o hormônio do sono, chega ao ápice, por ser estimulada quando não há incidência de luz. É o nosso ritmo circadiano que marca quando iremos sentir sono ou quando estaremos em vigília, acordados. Esse é o nosso relógio biológico, com duração de 24 horas e 15 minutos, para determinar o ciclo de um dia. Daí o nome circadiano, do latim circa, cerca de, e diem, dia. Mas o relógio interno não marca o mesmo horário para todos. Isso explica por que algumas pessoas dormem mais tarde que outras. Como seres sociais que somos, essa diferença foi estratégica durante o passar dos milênios. Se todos fossem dormir no mesmo horário, o grupo ficaria vulnerável. Então, enquanto uma parte das pessoas estava dormindo, a outra estava em vigília, e vice-versa. Os nossos antepassados distantes tinham o sono polifásico ou bifásico. Era muito incomum o sono monofásico, que é o costume de ter apenas um grande período de sono, com duração até o início da manhã. Podemos ilustrar essa perspectiva com uma passagem do romance de cavalaria do começo do século XVII. No início do capítulo 68 do livro Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, é mostrado o hábito incomum de Sancho Panza de dormir um único sono até o início da manhã. Satisfaz Dom Quixote as reclamações da natureza, dormindo o primeiro sono sem dar lugar ao segundo, bem às avessas de Sancho, que nunca teve segundo sono porque dormia desde o cair da noite até o romper da manhã, fato em que mostravam a sua boa compleição e poucos cuidados. Ainda hoje em dia, é comum algumas localidades da Espanha e da Itália fecharem as portas dos estabelecimentos para a tradicional sesta da tarde. Duas transformações sociais influenciaram na mudança no ritmo circadiano: a industrialização e as luzes artificiais. Com o avanço da industrialização, o tempo da manhã e da tarde foram ocupados pela hora do trabalho, o que empurrou o sono para apenas uma parte do dia.
Outro fator que desregula o ritmo circadiano teve início a partir do século XIX, com a chegada da luz elétrica. As pessoas começaram a ir dormir mais tarde, atrasando assim a liberação de melatonina, e isso desregula o nosso relógio biológico. E se tentarmos forçar esse ciclo circadiano ao nos mantermos acordados? Aí entra em ação um neurotransmissor chamado adenosina, que faz uma pressão do sono e aumenta o desejo de dormir. Quanto mais tempo você passar acordado, mais adenosina será acumulada. Pense na adenosina como um barômetro químico que registra continuamente o tempo transcorrido desde que você acordou esta manhã, escreve o cientista Matthew Walker em seu livro Por que Dormimos? Para driblar a enxurrada de neurotransmissores que nos deixam sonolentos, geralmente recorremos à cafeína. O que essa substância faz é bloquear os receptores de adenosina e, por consequência, adiar o sinal de sonolência. Esse engano causado no cérebro começa a fazer efeito 30 minutos após a ingestão da cafeína. O problema é na chamada meia-vida da substância, que é o tempo que o corpo leva para remover 50% da concentração no organismo. No caso da cafeína, essa meia-vida pode ser de até 8 horas. Ou seja, quem toma um cafezinho no final da tarde, por volta das 18 horas, ainda tem metade da substância estimulante circulando no organismo às 2 horas da madrugada. Após a eliminação completa da cafeína, a adenosina continua nos empurrando para a cama. Só que agora sua concentração está ainda maior pela contínua restrição do sono. É nesse momento que o efeito rebote mais forte de sonolência ocorre, sobrando duas alternativas: mais cafeína ou ir dormir. A eficácia da eliminação da cafeína do organismo, feita por uma enzima do fígado, também vai se perdendo com o envelhecimento. Isso faz com que sejamos mais sensíveis às mesmas quantidades de doses que tomávamos na juventude. Esse débito é pago com cada vez mais noites mal dormidas. Mas como é a estrutura do sono? Quando dormimos, passamos por 2 ciclos de sono que se repetem durante toda a noite. Eles se baseiam na presença ou na ausência da movimentação dos olhos. O sono REM, Rapid Eye Movement, em português, movimento rápido dos olhos, e o sono NREM, não REM. Esse último, dividido em outros 4 subestágios, sem a movimentação dos olhos. Os 2 ciclos são importantes para a nossa existência. Dependendo do tempo de sono, há a prevalência de uma dessas fases. Se dividíssemos o sono pela metade, a primeira parte ficaria sobretudo com o sono não REM, já a segunda parte com a prevalência do sono REM. A cada 90 minutos, esse ciclo passa de um estágio para outro. Apesar de não ter consenso entre os cientistas sobre essa alternância entre as fases do sono, Matthew Walker coloca em questão a capacidade da formulação de memória no cérebro durante o processo. A interação irregular para cá e para lá entre o sono não REM e o sono REM é necessária para remodelar e atualizar nossos circuitos neurais à noite, e ao fazê-lo, administra o espaço de armazenamento finito no cérebro, defende o escritor. Já podemos notar uma das funções desses 2 estágios, a manutenção de memórias. Quando entramos no sono não REM, é feita uma espécie de triagem das informações coletadas ao longo do dia, separando o que é importante do que não é importante e que é varrido para o esquecimento. É na segunda metade do tempo em que estamos dormindo que essas conexões são fortalecidas, durante a prevalência do sono REM. Caso você decida acordar 2 horas antes do total necessário, além de perder 25% do sono, um percentual muito maior será perdido da função do REM, de 60% a 90%, tendo em vista que esse estágio tem prevalência durante as últimas horas de sono. Foi durante o estágio REM que nossos ancestrais desenvolveram um dos aspectos necessários para edificarem a sociedade, o equilíbrio emocional. Por isso, quando vemos uma pessoa que está mal-humorada falar que não teve uma boa noite de sono, isso faz sentido, pelo menos biologicamente. A partir desse QI emocional melhorado pelo sono REM, emergiu uma forma nova e muito mais sofisticada de socioecologia hominídea, através de vastas coletividades.
algo que permitiu a criação de comunidades de seres humanos grandes, emocionalmente sagazes, estáveis, muito interligados e intensamente sociais, defende Walker. Outro aspecto do estágio REM é a prevalência do sono profundo e dos sonhos. É nesse estágio que o cérebro passa por um turbilhão de movimentação, conectando as informações adquiridas durante o dia com as informações já armazenadas, das formas mais surpreendentes possíveis. Às vezes até mesmo assustadoras, em forma de pesadelo. Nesse caso, se sonhamos com alguém nos perseguindo, a reatividade motora para correr ou para lutar fica latente. Podemos acordar ofegantes, no meio de um pesadelo. Mas nunca saímos correndo, justamente porque a nossa natureza biológica foi sagaz em paralisar as atividades motoras do corpo para sonharmos com segurança. Curiosamente, todas as espécies que já puderam ser estudadas sobre o sono dormem. O sono é uma necessidade universal. Até mesmo alguns peixes, como os tubarões, que nunca fecham os olhos, entram num estágio equivalente ao sono. O fato de não fechar os olhos, na verdade, é pela falta de pálpebras. O que nos diferencia dos outros animais em questão de sono é justamente que os humanos têm mais estágios de sono REM. Talvez essa seja uma das explicações para o desenvolvimento social da nossa espécie. Então, qual é o melhor remédio? A expressão "dorme que passa" é sinônimo de cura para todo e qualquer mal. Às vezes, dito é claro de forma irônica. Fora a generalização de cura de todos os males, esse ditado popular carrega em si uma sabedoria. Dormir, realmente, é um excelente remédio, e isso é comprovado cientificamente. O sono faz parte da tríade da boa saúde, junto com a alimentação e a prática de exercícios físicos. E uma noite de sono ruim faz com que desequilibremos toda essa estrutura. A privação de sono faz com que você coma mais, por desregular o hormônio que faz sentir fome e refrear o hormônio da saciedade. Portanto, deve entrar na conta para a saúde. Alinhado a uma dieta para emagrecer ou controlar o peso, dormir às horas suficientes deve estar no topo da lista de prioridades. O prejuízo físico e mental causado por uma noite de sono ruim é muito maior do que os causados por uma equivalente falta de alimento ou de exercício, destaca Walker. Outros riscos à saúde vêm na esteira da restrição do sono. O hábito de dormir menos de 6 ou 7 horas por noite abala o sistema imunológico mais do que duplicando o risco de câncer, alerta Matthew Walker. Também entra nessa conta o aumento do risco de desenvolver Alzheimer, diabetes e problemas cardíacos. Em contrapartida, as boas noites de sono são beneficiadas até pelos sonhos. Quando sonhamos, ocorre um consolador banho neuroquímico que apazigua lembranças penosas e um espaço de realidade virtual em que o cérebro mescla conhecimento presente e passado, inspirando a criatividade, escreve Walker. O remédio pelo sono de qualidade beneficia todo o corpo, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, criando uma égide contra doenças como o câncer, orquestra a regulação da insulina e da glicose, regula o apetite e o ganho de massa muscular, favorece o sistema cardiovascular e regulariza a pressão arterial, assim como protege e fortalece o cérebro. Todas essas benesses são equilibradas enquanto dormimos. Mais sono de qualidade é igual a mais longevidade? Podemos começar pela inversão dessa afirmativa. Quanto menos sono de qualidade, menos longevidade. Foi isso que provou um estudo da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Ao examinarem mais de 35 mil adultos de até 65 anos de idade, a pesquisa apontou um dado que acende o sinal de alerta. Aqueles que dormem apenas 5 horas ou menos por noite têm uma taxa de mortalidade 65% maior em comparação com aqueles que dormem mais horas. No entanto, a pesquisa também mostrou como reverter esse percentual. Dormir mais nos finais de semana pode equilibrar essa conta. Podemos trazer outra pesquisa que associa os aspectos do sono e a longevidade. Países da Europa Meridional preservam o hábito de dormirem o sono bifásico, o segundo sono de menor duração, a chamada sesta. É comum ainda existirem estabelecimentos na Itália e na Espanha fechados durante a tarde. Após o começo do século XXI, houve uma pressão na Grécia para abandonar o hábito da sesta. Sendo uma mudança radical nos hábitos dos gregos,
Uma equipe de pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard acompanhou as consequências na saúde em mais de 23 mil adultos com foco no sistema cardiovascular. Nenhum dos indivíduos analisados tinha um histórico de doença cardíaca ou derrame cerebral no início do estudo, o que indica a ausência de enfermidade cardiovascular. No entanto, os que abandonaram a prática de cestas regulares passaram a sofrer um risco 37% maior de morte por doença cardíaca ao longo do período de 6 anos, comparados aos que mantiveram as sonecas regulares durante o dia. O efeito foi especialmente forte nos operários, entre os quais o risco de mortalidade resultante de não fazer cestas aumentou bem mais de 60%, comenta Walker. Será que você está dormindo o suficiente? Caso você tenha o sono monofásico, como a grande maioria das pessoas em países industrializados, os especialistas chegaram ao uníssono de aconselhar as habituais 8 horas de sono bem dormidas, podendo variar para um pouco a mais ou para um pouco a menos. As 8 horas diárias de sono não são um mito, mas existem outras crenças ligadas ao sono que estão longe de ser verdade. Uma delas é achar que idosos precisam de menos tempo de sono, comparados com alguém mais jovem. O que acontece é que, com o avançar da idade, as pessoas são menos capazes de gerar um sono de qualidade. E isso, como já observamos anteriormente, tem resultados não tão bons. Quanto mais baixa é a eficiência do sono de uma pessoa mais velha, mais elevado é seu risco de mortalidade, pior sua saúde física, maior a probabilidade de sofrer de depressão, menos energia ela relata e mais baixa sua função cognitiva, tipificada por esquecimento, salienta Walker. Se mesmo após dormir as horas aconselhadas, você continua a desconfiar que não está tendo um sono de qualidade, 2 perguntas levantadas por Matthew Walker podem ser feitas. É claro que elas não têm valor conclusivo nem descartam uma avaliação médica, mas, pelo contrário, podem servir de termômetro para buscar a ajuda de um especialista. A primeira pergunta a ser feita é: após acordar, você conseguiria voltar a dormir no final da manhã? Já a segunda pergunta é: você consegue funcionar perfeitamente sem tomar cafeína antes do meio-dia? Se a resposta for sim para a primeira pergunta e não para a segunda pergunta, pode indicar que está faltando qualidade ou quantidade de sono, bem como aponta que você deve estar se automedicando para a privação de sono. Isso gera um acúmulo de adenosina, aquele neurotransmissor que falamos acima, que é a causa da pressão do sono. Como Walker defende, se esse ciclo de privação de sono continuar, temos mais desse neurotransmissor circulando no dia seguinte. O processo é cumulativo, o que pode resultar numa fadiga crônica. Mas, se quisermos ter uma noite de sono mais eficiente, alguns passos podem ser tomados. Preste atenção nessas 12 dicas para dormir melhor, extraídas do livro Por que Dormimos, de Matthew Walker. Dica de número 1. A hora de dormir. Mantenha um horário de sono. Vá deitar e acorde sempre na mesma hora todos os dias. Se você puder seguir apenas um conselho destas 12 sugestões, siga este. Dica de número 2. Exercícios físicos. Praticar exercícios físicos é excelente, mas não faça isso muito tarde no dia. Tente se exercitar por pelo menos meia hora na maioria dos dias da semana, porém, não mais tarde do que 2 ou 3 horas antes de se deitar. Dica 3. Evite a cafeína e a nicotina. Seus efeitos podem levar até 8 horas para serem eliminados por completo. Portanto, uma xícara de café no fim da tarde pode dificultar o início do sono à noite. O mesmo serve para a nicotina, que é estimulante. Dica número 4. Evite ingerir bebidas alcoólicas antes de se deitar. Beber antes de dormir pode até ajudá-lo a relaxar, mas o consumo intensivo o priva do sono REM, mantendo-o nos estágios mais leves de sono. Dica número 5. Evite consumir muita comida ou líquido tarde da noite. Lanches leves e evitar excesso de líquido antes de dormir é a dica para não ter indigestão, nem ter que levantar para ir ao banheiro. Dica número 6. Se possível, evite remédios que adiem ou perturbem o sono. Se você tem dificuldade para dormir, converse com seu médico ou farmacêutico a fim de verificar se algum remédio que está tomando pode estar contribuindo para a insônia. Dica número 7. Não tire sonecas após as 3 da tarde. Elas podem ajudar a compensar o sono perdido, porém, quando tiradas no fim da tarde, tornam mais difícil adormecer à noite. Dica número 8. Relaxe antes de ir se deitar.
Aposte em atividades relaxantes antes de ir dormir, como ler ou ouvir uma música tranquila. Faça disso parte do seu ritual da hora de dormir. Dica 9. Tome um banho quente antes de ir se deitar. A queda na temperatura do corpo após sair do chuveiro pode ajudá-lo a se sentir mais sonolento, e o banho pode ajudá-lo a relaxar e a se acalmar. Dica número 10. Mantenha o quarto escuro, fresco e livre de aparelhos eletrônicos. Livre-se de qualquer coisa no cômodo que possa distraí-lo do sono, como ruídos, luzes intensas, cama desconfortável ou temperatura elevada. Dorme-se melhor quando a temperatura do quarto é mantida mais para fria. Dica número 11. Procure ter uma exposição correta à luz solar. A luz do dia é essencial para regular o padrão de sono diário. Procure ficar exposto à luz natural por pelo menos meia hora por dia. Dica número 12. Não fique deitado na cama acordado. Se você ainda estiver acordado após permanecer na cama por mais de 20 minutos, ou se estiver começando a se sentir ansioso ou preocupado, levante-se e faça algo relaxante, até se sentir sonolento. Essa foi a primeira parte sobre o dossiê do sono. No próximo episódio, vamos entender como o sono dos nossos antepassados gerou o equilíbrio emocional capaz de fundar a nossa civilização. E vamos também te contar tudo o que pesquisamos sobre os mistérios dos sonhos. Nos links na descrição, você encontra todos os nossos canais. Inscreva-se para não perder nada e compartilhe com quem você lembrou. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário. Nós lemos todos. Se você quiser se aprofundar mais em autoconhecimento à luz da escrita terapêutica, conheça os nossos livros que também estão nos links na descrição. Até a próxima!